Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez estou muito feliz e grata por estar aqui e pregando esta noite. É muita responsabilidade estar aqui. Quem vem aqui sabe disso. Eu fico tremendo. Tem um mês que o Robin me falou que eu ia pregar, tem um mês que eu não durmo direito, que dá frio na barriga. Mas essa semana eu orei, pedindo a direção do Senhor para este momento. O tema que vou trazer aqui hoje, ele falou profundamente comigo. E eu quero expressar de tal maneira que fale tão profundamente com todos vocês que estão me ouvindo aqui. Eu vou começar lembrando do nosso tema deste ano, né? Que é desconstruindo uma crença, reconstruindo a fé. O mesmo cristianismo em um novo mundo. Eu vou trazer aqui hoje sobre a palavra que foi dada aos Colossenses. E esse tema tem tudo a ver com a intenção da carta de Paulo aos Colossenses. Naquela ocasião, alguns mestres introduziram um falso ensino ali na igreja em Colossos. Esse ensino diziam que eles tinham uma revelação especial e que esse conhecimento deles era necessário para a salvação. Isto é, eles estavam ensinando que a salvação necessitava de esforços nossos e não apenas do sacrifício de Jesus. E Paulo, lindamente, como sempre, entra em cena, desconstruindo uma crença e reconstruindo a fé na igreja em Colossos. Muitos dos traços dessa seita que se apresenta ali em Colossos, nós encontramos também nos dias de hoje. Nós vamos ler hoje parte da carta aos Colossenses, mas eu já quero animar vocês a ler ela na totalidade, porque ela realmente falou profundamente comigo. Então, nós vamos ler Colossenses 2, de 16 a 23, na versão NVI. Você coloca para mim, Carol? Obrigada. Aí a palavra diz assim, olha, eu gostaria que vocês ficassem de pé, para a gente ler a palavra de Deus. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal as torna orgulhosas. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Senhor, podem sentar. Obrigada. Senhor Deus, eu quero estar orando aqui, Senhor Deus, e pedindo que o Senhor fale através de mim.
Que o Senhor fale, Senhor, com cada um que está aqui tão profundamente como o Senhor falou comigo, Senhor, na ministração dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve esta carta aos Colossenses, onde vemos o apóstolo anulando cada ponto do gnosticismo, da heresia, das vãs sutilezas e das filosofias. O falso ensino que foi introduzido na igreja em Colossos tinha uma mistura de cristianismo, de práticas cristãs, misturados com ideias filosóficas, práticas da lei judaica e misticismos, baseado em aparições de anjos. Os mestres introduziam meias verdades ou mentiras que se parecem verdades. E para combater essa heresia, Paulo nos mostra o Cristo totalmente suficiente. Então eu quero ler com vocês o capítulo anterior, que é Colossenses 1, de 15 a 23. Coloca para mim também, Carol. Bom, gente, vocês me desculpam, mas eu vou colocar óculos, tirar óculos, porque é assim a logística. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livre de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui Paulo nos mostra o Cristo totalmente suficiente. Ele aqui está nos mostrando o Cristo exaltado, sentado à direita do Pai, o Senhor da glória, exaltado acima de todo o nome. E esse é o tema central da carta aos Colossenses, onde Paulo se opõe à heresia que degrada a pessoa e a missão do Filho de Deus e exalta a supremacia de Jesus. Assim, a carta serve de instrução positiva para a igreja até os dias de hoje. Paulo está assegurando aqui que eles tinham ouvido e recebido o evangelho verdadeiro. Porém, existiam outras mensagens falsas sendo introduzidas no meio da igreja. E isso é necessário, principalmente nesses dias de hoje, onde aquilo que é verdade para uma pessoa pode não ser verdade para outra, o que nós chamamos de relativismo. Mas, gente, nós sabemos que o evangelho de Jesus Cristo é único e verdadeiro. Nada pode ser acrescentado e subtraído dele. Paulo assegura à igreja em Colossos
que o evangelho de Jesus Cristo não precisava ser enriquecido por ideias humanas. Era a graça de Deus e não o nosso mérito. O verdadeiro objetivo da carta aos Colossenses é lembrar aos cristãos da supremacia e total suficiência de Cristo. Colossenses é a carta que mais exalta Cristo. Aqui na carta de Colossenses, a exaltação de Cristo é o tema central e total. Por isso que eu falo para vocês, leiam ela na totalidade. Cristo é exaltado do início ao final. No meiozinho, ali onde eu li o capítulo 2, ele fala um pouco da heresia que entrou, mas em todo o tempo ele traz o antídoto, que é a exaltação de Cristo. Paulo sabe que quando os cristãos entendem esta visão, não haverá lugar para a heresia. Tudo é criado por Deus e para Ele. Tudo em Cristo está em perfeita harmonia, não apenas pelo poder de Deus, mas pelo amor. Cristo é a representação exata de Deus. E se somos criados por Ele e para Ele, nós somos inescapáveis. Da mesma forma que nós não podemos escapar ou pular fora da nossa própria pele, nós não podemos escapar ou pular fora de Cristo. Porque tudo foi criado por Ele. Ele está em tudo que foi criado. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quando eu estava escrevendo isso daqui, eu lembrei de uma passagem da minha vida, tão simplesinha, mas que eu vou falar para vocês, porque no ano que minha mãe faleceu, minha mãe ficou muito doentinha, e minha mãe era católica. E estava no dia de Corpus de Cristo. E a minha mãe tinha o costume de enfeitar a rua, né? Do lado de cima da casa da minha mãe era um comércio. E acho que a de frente não era católica. E a minha mãe ficou muito, muito, muito incomodada com aquilo. Porque ela não ia enfeitar, o lado de cima não ia enfeitar, o lado da frente não ia enfeitar. E ela queria que enfeitasse. Eu falei, mãe, mas eu também não sou católica, o que a gente vai fazer? Aí, por fim, eu falei, mãe, eu vou enfeitar. Pode ser cruz? Vou colocar a cruz lá, cruz aqui, cruz lá. E chamei a criançada, todos os meus filhos, e a gente foi enfeitar e foi fazendo cruz. E tinha um dos menininhos lá da cidade, que está no interior, que ficou conversando lá e vendo o que a gente estava fazendo e queria colocar a Nossa Senhora, né? Que era a mãe de Jesus. Aí o meu filho tinha uns 6 anos, o Felipe. O Felipe olhou para ele e falou assim, como assim? Aí ele falou, não, porque ela é a mãe de Jesus. E aí foi falar tudo que ele sabia da mãe de Jesus. Aí o Felipe, não, você está enganado. Você sabia que Jesus criou ela? Que Jesus já existia antes de todas as coisas, que tudo foi criado por ele? Então ele criou a Maria também? Então, eu achei isso tão, sabe, ele ter essa revelação com tão pouca idade, e é exatamente isso, todas as coisas foram criadas por ele. Inclusive Maria foi criada por Jesus. Então, nada se escapa de Jesus. E quando a gente fala essas coisas, é o mesmo que dizer, fora dele, tudo se deteriora, se despedaça, se arruína. Mas tudo em Cristo está seguro, perfeito e em plena harmonia. Se estamos em um grupo de cristãos, falamos de Cristo e o assunto é comum. Mas se começamos a falar de usos e costumes de cada denominação, rapidamente, imediatamente, a gente se separa. Não tem como.
E nós precisamos pensar nisso com muita seriedade. Nele, em Cristo, tudo se ajunta, tudo se une. Mas fora dele, tudo se separa. Quanto mais membros tivermos fora da cabeça que é Cristo, mais desarticulados nós estaremos como igreja. Aqueles que procuram acrescentar ou subtrair algo no Evangelho não continuam na fé, eles contaminam a mensagem de Cristo. Aqui no capítulo 2, nós vemos que Paulo derrama o seu coração aos colossenses. Paulo, na sua preocupação, no seu interesse para que cresçam, sem entrar na heresia que tinha entrado ali, introduzido entre a igreja de Colossos, Paulo deseja que eles sejam encorajados no coração e unidos em amor. Então ele traz o evangelho verdadeiro para a igreja de Colossos. Hoje nós vemos que as heresias estão entrando, elas continuam entrando na igreja. Pessoas que dizem ter mais revelações do que outras, ou mais revelação do que aquilo que está escrito na Bíblia. Corremos risco quando não temos a mesma revelação e a mesma mente e o mesmo pensamento em Cristo. Nós precisamos ter a plena convicção que nós temos a plenitude de Cristo. Nós vemos também no capítulo 2 que a igreja, ela foi perdendo a identidade de Cristo à medida que iam entrando os falsos ensinos. Eles ensinavam e acreditavam que para conseguirmos uma vida abundante, era necessário o nosso próprio esforço. Procuravam combinar os ensinos de Cristo com regulamentos de homens, observâncias de festas religiosas e misticismo. Aqui Paulo argumenta dizendo que a circuncisão ela é desnecessária, porque os cristãos possuem purificação total através de Cristo. Não devemos acrescentar nada ao que Cristo fez. Absolutamente nada. Deus não fará nada maior do que Ele já fez em Cristo Jesus. A obra de Cristo é completa. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, o seu Espírito entrou em nossas vidas e está continuamente operando em nós, para que o pecado se torne inoperante em nós. Em Cristo nós temos vida. Deus não apenas nos deu vida em Cristo, mas Ele cancelou o escrito de dívidas que era contra nós, encravando-o na cruz. Isso é magnífico, tremendo, glorioso. Cristo é suficiente para a nossa salvação. A nossa dívida foi apagada pelo precioso sangue de Jesus. Somos alcançados pela graça de Deus. Aleluia. E Paulo encoraja os irmãos em Colossos a celebrar a vitória que temos em Cristo. Uma vida livre de rituais e cerimônias. Lógico que havia pessoas querendo persuadir os irmãos em Colossos a observar dietas e outros rituais.
Esse comportamento errôneo que temos também nas igrejas no dia de hoje, pretendia fazer o povo crer que o sacrifício de Jesus e a nova vida do crente não eram suficientes para alcançar a salvação. Paulo diz ainda que tudo isso são sombras do que há de vir. A realidade, ela é encontrada em Cristo. O verdadeiro valor das observâncias do Antigo Testamento não está naquilo que elas eram, mas na direção que elas apontavam. E Cristo é a revelação de tudo que é prefigurado no Antigo Testamento. É como a Pri, que estava aqui atrás de mim, bem atrás, né? É como se a Pri estivesse ali atrás, vindo, e eu estou vendo a sombra da Pri aqui, né? Então, eu tenho noção do que está vindo. Noção, eu consigo ver que é uma mulher, consigo ver que tem um cabelo. E vou vendo só a sombra. Mas a Pri passa por mim e vem na minha frente. E eu vejo ela na totalidade. Eu não preciso mais identificar a sombra. E é exatamente isso que ele está falando aqui. Hoje a gente já tem Jesus. Jesus já veio. Não é mais necessário observar as práticas da lei, porque elas se cumpriram em Cristo Jesus. No versículo 19 do capítulo 2, você coloca para mim, Carol? Lá vai eu colocar óculos. Diz assim: trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Aquele povo perdeu a conexão com a cabeça. Aparentemente ainda eram cristãs, aparentemente, mas não estão seguros na cabeça que é Cristo. Paulo aqui deixa claro que quando deixamos Cristo, deixamos a cabeça, ficamos sem conexão. Nos tornamos um clube só com a aparência de Cristo. Nós seres humanos, gente, nós temos um poder fantástico de adaptar. Se você entra em uma comunidade de fé, nós mulheres entramos numa comunidade de fé onde não usa calça comprida. A gente até pode entrar de calça comprida. Ah, mas na próxima semana a gente não vem de calça comprida. A gente não vem. Eu posso usar calça comprida na vida, mas naquela comunidade de fé eu não vou de calça comprida. Lá eu vou de saia. Porque a gente não gosta de ser rejeitado. A gente tem a necessidade de ser aceito. E se eu voltar lá de calça comprida, todo mundo vai olhar diferente. Porque é um padrão daquela comunidade de fé. A diaconisa logo vai encostar e vai falar que você é nova aqui, né, minha filha? Lógico que isso vai acontecer. Aí a gente toma decisão, ou eu vou ali para a igreja do Robinho, porque eu posso usar calça comprida. Mas todos nós queremos ser aceitos. Então, observamos código de ética, usos e costumes, e começamos a fazer uma obra que deveria ser do Espírito Santo pela nossa proximidade dele. À medida que caminhamos com Jesus, o Espírito Santo de Deus vai se alargando e aprofundando em nós. E a transformação que ele faz é de dentro para fora. Mas quando estamos inseridos em um contexto como esse de Colossos, e não tenham dúvidas que tem muito por aí, com falso ensino, nós conseguimos fazer essa transformação só de estética, verniz. E esse é o perigo. A gente começa a transformar o verniz.
A gente fica com cara de crente, com jeito de crente, com hábito de crente, com fala de crente. Mas nós não somos crentes. Nunca foi tão necessário neste tempo em que vivemos cristianizar os cristãos. Eu vou trazer um exemplo que eu gosto muito. Acho que a maioria de vocês já conhecem o exemplo da mexerica. Sabe aquela mexerica pequenininha? Que quando a gente vai descascando, ela perfuma tudo ao redor, tudo e todos, né? A mexerica é um fruto com vários gomos, suculentos. Às vezes azedinha, outras vezes docinha. Eu gosto dos dois. Eu amo mexerica. Não é assim? Nós costumamos comparar a mexerica com o fruto do Espírito, que é um fruto que exala o perfume por onde passa, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, o amor. Vocês já ouviram essa comparação? Pois é. Mas vocês já chegaram na casa de alguém, de algum conhecido, e viu uma fruteira com frutas lindas? Geralmente tem um cacho de uva, tem maçã, tem pera, e lá no meio tem uma mexerica, que até brilha. Que a gente olha assim, a boca chega até a salivar. Mas quando você chega perto e põe a mão, é de plástico. Você pega um negócio leve, oco, sem consistência, sem cheiro, sem perfume. É de plástico, mas parece de verdade. Pois falsos ensinos produzem fruto de plástico. Você olha, pensa que é amor, alegria, longanimidade, mas vai conviver um pouquinho. Pensa que está cheio de paz, mas é tudo plástico. Não tem consistência, tudo é aparência. Não tem peso, não tem cheiro, não tem sabor, mas te engana. Gente, nós conseguimos performar e fazer com que as pessoas acreditem que somos muito santos. Temos que estar atentos para não sermos persuadidos por falsos mestres. Quero fazer uma pergunta para vocês. Que tipo de evangelho nós temos vivido? As pessoas que seguiam essa nova doutrina tinham argumentos persuasivos, vida de alta disciplina, e mostravam retidão e entrega aos princípios que eles pregavam. Mas a motivação era só orgulho mundano. Aparentemente tinham muita sabedoria, mas era meramente aparência de sabedoria. A adoração hipócrita, falsa humildade e a dureza no tratamento com o corpo dava a impressão de que eram perfeitos. Eles adoravam uma imagem mental que eles criaram. É contra isso que vem o ensino de Paulo. Quero falar uma coisa para vocês. Eu me emocionei aqui. E eu me emocionei porque quando eu vim para Jesus, eu vim para um local assim. Estas palavras que eu coloquei aqui agora, eu descrevi o que eu vi lá. Não foi nem o que estava na carta de Colossos. Essa dureza com o corpo, essa falsa humildade, essa cobrança. Gente, os falsos ensinos, eles produzem fruto de plástico, sim. Mas no meio dessas pessoas, dessas comunidades, tem
muita gente, muito crente sincero, que se maltrata, que sofre, porque é pelo próprio esforço deles. Então, todos os dias, eles entendem que a salvação não é para eles, porque é inalcançável. É inalcançável. Então, o que eu quero falar para vocês, que eu trouxe isso, é que nós precisamos nos aprofundar na supremacia de Cristo para a gente ser cura. Para a gente não ser enganado, mas para a gente ser cura. A proposta intencional do apóstolo Paulo aqui é mostrar a suficiência e preeminência de Cristo e ensinar que a vida de cada cristão deve refletir isso. Se levarmos a sério o fato de vivermos essa ressurreição em Cristo, temos que lembrar que estamos enraizados nele, vivos nele, escondidos nele e completos nele. Devemos viver para ele. Nós precisamos ser transformados pela graça. É pela graça que nós recebemos a salvação, não é nosso mérito. É pela misericórdia e graça de Deus que Ele mesmo nos revela, que tira as escamas dos nossos olhos para que a gente possa ver, ouvir, perceber e crer. Nós somos convencidos pelo Espírito para nos tornarmos instrumentos de convencimento na vida dos outros. Precisamos aplicar os nossos corações nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Para finalizar, eu quero ler com vocês o capítulo 3 da carta de Colossenses. 3, 14 a 17. Põe para mim, Carol. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Se estamos vinculados em Cristo, nada em nós desmorona. Você será capacitado para segurar outros, o que mantém o universo em subsistência. Não é força, não é o ar, é uma pessoa, é Cristo. Que os nossos olhos estejam fixos em Cristo, para que nada, nem ninguém nos engane com argumentos e ensinos que só parecem verdade. Que o Senhor nos guarde. Amém. Senhor Deus, eu quero agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor me trouxe aqui. Porque através dessa palavra o Senhor trouxe cura para a minha própria vida. Senhor, o meu pedido aqui, Senhor, é que essa palavra, Senhor, que eu ministrei aqui hoje, Senhor, traga cura, abra os olhos, Senhor, traga ajuste, Senhor, de cada um que está aqui, Senhor, e daqueles que ainda vão ouvir, Pai, em nome de Jesus. Amém.